O canal Sagradas Escrituras inicia com uma frase que o próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunha de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Para ouvir e colocar em prática a sua palavra, vamos invocar seu Espírito através dessa oração. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 9 de agosto de 2026, Liturgia da Palavra. A palavra nos revela a bondade de Deus, convocando-nos para a solidariedade com o próximo e garantindo-nos a presença divina mesmo em meio a ventos contrários e águas agitadas. E hoje são duas leituras. A primeira é do livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9 a 11 a 13. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem me salva. Salmo 129, 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho.
A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, 9 de agosto de 2026, o livro Palavra e Vida não tem a reflexão, mas no Lectio Divina sugere. Ler Mateus 14, 22 a 23, meditar. Crer em Jesus na hora da tranquilidade e da paz é fácil, mas ter fé nele na hora dos sofrimentos é prova de fogo. Orar. Meu Jesus, abençoai-me com vossas graças, a fim de que nas horas de tempestade eu não duvide de vós. Agir. Manter a fé em Jesus sempre será o segredo da serenidade e da paz. Outros textos para meditação: Marcos 6, 45 a 56. João 6, 16 a 21, Salmo 130, 131. Encerraremos pedindo ao Senhor que não tires a cruz, mas que nos dê forças para carregá-la através da sua palavra. Amém.